Sexta-feira, 2 horas da tarde. Bom, Emanuel pode ler exercício 5 que era para fazer? Deixa eu achar aqui. Sim. Procurar na leitura as palavras invariáveis e dividi-las em classes. Sim. Allora, começamos. Primeira palavra invariável, qual é? É no título. In. In, exato. O que é in? In. Na. Não, não quero saber a tradução, quero saber o que é gramaticalmente. Ah, tá. In é uma preposição. Ah, lá. É uma preposição de acusativo ou de ablativo, né? É uma das raríssimas que pode se acompanhar ambos os casos, ou acusativo ou ablativo. Ok, continuando. Depois a gente tem ele, Sim, que é um advérbio. sim. Advérbio de qual tipo? Não sei. É de lugar, de modo, de tempo, de ação, o que é? De tempo. Ah, está falando de ontem, é de tempo. De date aurea legimus. Qual é o próximo? De, que é uma preposição. De qual é caso? Como? De ablativo. Ablativo, exato. Continuando. A próxima é ut, que é uma conjugação. Não, mas tem uma antes. Tem duas antes. Não, uma. Uma só. Nunc, exato. O que é nunc? Deixa eu ver. Ai, 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 ai. É um advérbio de tempo. Só um momento. Boa tarde, Lorenza Beatriz. Não estou... Ah, agora estou ouvindo. Tudo bem com vocês? Sim. Ah, bom. Conseguiram fazer exercício 5? É verdade, vocês tinham 6. Mas agora estamos no 5, né? Agora, Emanuel, quais palavras invariáveis que vocês encontraram? Começando no começo. A primeira que eu achei foi ele. Nota 0. Sempre a partir do título primeiro, Lorenzin. Ele chega assim, faz parte, mas chega depois. Título primeiro.
In. Esatto, ok, in. Aqui tem microfone que vai e vem. Como? Preposição de motivo. Pode ser de acusativo também, né? Uma das raras preposições que pode ser de acusativo ou de ablativo. Só para lembrar que não tenho orelha de elefante, né? Se você desliga o microfone eu não consigo ouvir. Depois você falou eri, correto? O que é eri? É um advérbio. Ontem. Sim, um advérbio de qual tipo? Sabe dizer? É um advérbio de lugar, um advérbio de modo, um advérbio de tempo. Significa ontem, então é um advérbio de tempo, né? Próximo depois de ieri. Teu microfone está desligado, tá? Ah, agora sim. Como? Nunca. Mas tem uma antes. De. Sim. O que é de? Preposição de motivo. Exato, já encontramos muitas vezes, né? Depois nunca. O que é nunca? É um advérbio. Exato. Emanuel, depois de nunca, qual é a próxima? É ut. Ut. Deixa eu ver aqui. O que é ut? É uma conjunção. Exato. Continuando Lorenzo, depois de ut. Ervo. Mas tem uma antes. Cine. Sim, esatto. Emanuel, pulamos uma. Depois de nunca, tinha mais uma. Antes de ut. Lá na segunda linha.
Lorenzo sabe dizer qual é? E depois de nunca. Di. Como? Rem. No, rem è un sostantivo. Manuel, como conseguiu fugir? Achou? E depois de... Quotidiano. Esatto, un applauso per Lorenzo, bravissimo. Quotidie, o che è quotidie? Um advérbio. Un avverbio di tempo também, né? Todo dia, diariamente. Esatto. E depois Lorenzo, depois di cine? Ergo. Ergo, o che è ergo? Uma conjunção. Uma conjunção, bravissimo. Continuando Emanuele, depois di ergo. Et. Como? Et. Et, esatto. É uma conjunção. È una congiunzione. Aule legge et explica sentenza. Sì. Depois di et, Lorenzo. Com. Cum, o che è cum? Uma conjunção. No. Ou uma preposição negativa. Ah, è verdade, pode ser una congiunzione di tempo, né? Preposição de ablativo. Na maioria dos casos é preposição de ablativo, sim. Continuando, Emanuele, depois... In. Tem uma antes. Lorenzo sabe dizer? Sis. Como? Sim. Sim, o que é sim? É. Uma conjunção. É uma conjunção
Depois tem in, que é mais uma preposição como lá no título. Depois de in, Lorenzo. Tem outro sim. Antes tem mais uma palavra invariável. Sunt? No, sunt è un verbo. Il verbo sum. Tocar. Come? Ótimo. Ottime. O che è ottime? É um advérbio. È un adverbio. In questo caso di modo. E depois o último, que o Lorenzo já falou, tem o si. O que é o si? Conjunção. Uma conjunção, exatamente. Emanuel, você fez exercício 6? Não? Ah, estava esperando o Lorenzo, então. Ah, que bom. Lorenzo conseguiu fazer as 3 frases, 3 orações. Sim. Vamos com a primeira. A palavra esperança. Speranza sta lì na pagina anteriore. Lei embaixo do quadrinho di res. Declinam-se como res. Espelho. Sì? Spei, esatto. Oh, vamos com a primeira oração. Os dias da Idade Áurea eram bonitos. Dias etatam áureas eras pulcras. Oh, vamos ver. Qual é o verbo? Eram Era. Que tempo é? passado. Qual? E Beatriz aqui deveria responder na ajuda. Beatriz, que tempo eram? No indicativo, O modo indicativo. Tempo. pretérito é passado. Indicativo. Como? Do indicativo. Sì, è do modo indicativo, quero saber o tempo. Perfeito. Como? Perfeito. Non è perfeito. Se fosse perfeito seria foram bonitos. Que é eram. Mais que perfeito. Ma no, ainda não fizemos. Pouco difícil. Imperfeito. Sì. Se non è sopa è pan molhado, né?
Son tres pretéritos e non è un, non è o, è tercero. Imperfetto, sì. È singolare o plurale? Plural. Allora, non entendi qual è o soggetto? Os dias. Os dias. Non entendi como você traduziu este dias. Dias. Die. Es. Ah, dias. Ah, agora sim. Dias. Ok. Da idade áurea. Em qual caso coloca isso? Qual é o caso que se traduz com a preposição de, do, dos, das? Você olhou o quadrinho de rosa? É o quadrinho de rosa que ajuda a entender. Etatum. Ma da idade, in qual caso che vai? Genitivo. Sì, è genitivo, singolare o plurale? Plural. Idade plural seria idades. Das idades, sim, mas a idade singular. Etatum. Etatum é genitivo plural. Você deve colocar no genitivo singular. A qual declinação pertence? Etatis. Etatis, esatto. Idade, in latim, che genero è? Feminino. Por que estou perguntando o gênero? Porque tem um adjetivo, que é aurea, que se acompanha a idade. O adjetivo deve concordar in gênero, número e caso. Então, como fica esta aurea? Em qual caso que deve colocá-lo? Genitivo. Esattamente, singolare o plurale? Singular. Singolare, gênero. Feminino. Então, genitivo, femminino, singolare. Aureus. Espera, onde achou? No dicionário, qual a palavra que você encontrou? Aureus. Exato. É um adjetivo de qual classe?
terceira A. No. Um adjetivo tem duas classes, ou primeira ou segunda. Quadro sinottico da pagina 94. É aure, Come è scritto? aurare, No, A. Quasi. Aureae. Agora fica. Dies etatis auree eram. Como traduz? repete? Eram. Como traduz? Aure, No, já foi. Agora estamos no verbo. Eram. edes, edson, Sim, é de sum. Falou que é imperfeito. Como é o imperfeito de sum? Vocês escreveram numa página só os tempos verbais de sum que estamos encontrando? Não. Poderia ser uma tarefa para Beatriz. Escrever numa folha única, num quaderno, os tempos do verbo sum que encontramos na gramática, para evitar de correr de um capítulo a outro procurando qual é o tempo. eu não preciso correr, como não tive tempo de colocar na página, aqui no livro, em cada folha eu marco. Vocês colocaram numa página de um livro, de um quaderno, Na página do livro, a gente marcou onde ficava. marcou tudo? Ah, marcou onde que está, tá bom. Então já sabe onde está o imperfeito. Era, Não entendi como termina. ou, era, erant, Erant, é plural. Bonitos. O que é que era bonito? a idade áurea, No. Se é bonita, aqui é bonitos. Bonitos é singular ou plural? plural, Qual é a palavra plural que tem ali no texto da oração? calma só um pouco, senhor. Como? Calma rapidinho, por favor. Manuel, traduza por enquanto a terceira oração. Aquele dar é do verbo dar. Ma onde?
Ah, na última lì, sì, che tem acento, Café forte dar. sì, è con accento perché è del verbo dare. É o verbo da primeira. No, no, ma faccia per sua conta, lì tranquillo. Ah, tá. Inquanto Lorenzo sta terminando qui, depois... Lorenzo, qual è il suo problema? Non entendi. O que você estiver falando de pulcra? Ahora, yo estaba diciendo, Alina primera razón, tem a palavra bonitos. Se refere ao quê? O que é que era bonito? A pergunta é essa aqui. Os dias da Idade Áurea. Bem, não, simplesmente os dias. Eu falei, como bonitos é plural, é adjetivo de uma parola que está no plural. A única palavra que está no plural é os dias. Então significa o quê? Que vai no mesmo caso, gênero e número de dias. Em qual caso colocou dias? Você traduziu como dias. Ou seja, qual caso colocou? Nominativo. Non è sufficiente, nominativo quale? Singular. Não, plural. Os dias é plural. Então vai bonitos no nominativo plural. Simples assim. Pulcre. Esatto. Ah, chegou! Bravo Lorenzo, viu? Sempre o raciocínio é o mesmo, partindo sempre do verbo primeiro. Então fica dias. Oi. Das tarefas, quem fez esse primeiro exercício foi ela. Fez tudo errado. Ma non pode culpar somente ela, Lorenzo. Se vocês fazem em conjunto, eu acho que vai conseguir muito melhor. Sempre que cada um faça a sua parte, né? Mas o raciocínio deve sempre ser o mesmo, partindo do verbo.
Então a frase inteira como fica, Lorenzo? Pode dizer? Dies Etatis aure erant pulcri. Esatto, pulcri erano pulcri. Manuel pode falar. O que aconteceu? Eu acabei a frase. Traduziu já? Vamos ouvir antes Lorenzo a segunda. Como traduziu? Segunda frase, Lorenzo. Explicarei. Explicabo quotidie res novo. Oh. Explicabo quotidie, não entendi a terceira palavra. Res Qual é o sujeito da frase? eu. Exato, eu. Verbo explicarei. Explicarei o quê? Uma coisa nova. Exato, então uma coisa nova, o que é? O sujeito eu já tenho, que é eu. Coisa é o objeto direto. Exatamente. Qual é o caso do objeto direto? Acusativo. Neste caso, singular ou plural? Singular. Sim. E qual é o acusativo singular di res? Ok? Rem. E nova vai no mesmo caso. Porque se refere a coisa. A qual classe pertence nova? Nova? Nova, esattamente, un aggettivo da prima classe. Ora fica explicabo quotidie rem novam. Entendeu, Lorenzo? Não deve confundir sujeito com objeto direto, né? Parte sempre do verbo e ele indica o sujeito. Quer ser Emanuele. A fé forte, finalmente chegou a sua hora. A fé forte dá esperança aos homens. Fides fortes dat tem vidas. Meu Deus do céu, tem alguém que te está perseguindo com um fuzil? Não entendi uma palavra. Fides fortes dat tem vidas. Spam? Tem Sim, depois de spam, vidas. homens. Aos homens. Em qual caso vai? Dativo plural. É dativo plural de vir, qual é? Vires. Como é escrito? V-I-R-I-S. Oh, agora sim. Quando você fala a letra S não dá para entender. Por isso que eu falo.
Ma tem uma coisa que não concordo com você. Porque pela frase que você escreveu, a fé forte dá esperança aos homens de sexo masculino e às mulheres não dá esperança. É por isso que eu escolheria homo hominis como substantivo, colocando no caso certo. Achei que era vir. Ma vir é homem de sexo masculino. Nós estudamos na gramática. É a única palavra que tem nominativo singular que termina em ir, da segunda declinação. Homo hominis. Sim? A qual declinação pertence? Terceiro? Qual é o dativo plural da terceira? Is. Hã? Is. Hã? Olhou o quadro sinótico? Não. Ah, da segunda, da segunda. Manolito, Manuelito. Tá. Fica o. Não entendi nada. Você está falando com alguém ou sozinho? Fica hominis. Tutto bem. Se é da terceira declinação, como termina dativo e ablativo plural? Fica, peraí. Onde está procurando? Tá, é do grupo B, né? Não, do grupo A, mas mesmo que seja do grupo B, é a mesma coisa. Como termina o dativo ablativo plural? Omnibus. Omnibus, esatto. Eu tava olhando de cima. Ma qual è il problema, signor? Ai. Eu tava olhando de cima que podia ser ium. Ou ibus ou ium. Aí eu confundi. Ai, 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 ai. Manuel. Então fica fides fortis dat spem hominibus. Uhum. Você, Lorenzo, como fez esta frase? Está cancelando tudo ali. Ai, ai, ai. Fides dat fortem spem No, è a fé forte. Forte è aggettivo di fé, né? Non è aggettivo di speranza. Fides fortis dat spem. Homo è soggetto, non cabe. Qual è il soggetto da frase? homens. Qual è il verbo? Da È singolare o plurale? singular. Então, sujeito é singular ou plural? A maioria da esperança aos homens. Não, quero saber. O sujeito
è singolare o plurale? Singular. Singolare, se un verbo è singolare, il soggetto è singolare. E qual è il soggetto di questa frase? Os homens. Ma homens non stanno plurale. Come può un verbo singolare con un soggetto plurale? Che rivoluzionare la lingua latina poteva essere scomungado per la Iglesia Cattolica Apostolica Romana por tentar di rivoluzionare la lingua latina che sta funzionando molto bene a 2000 anni. Chega Lorenzo in 2025 e fa: io non gostei, io quero mudar. Entendeu, Beatriz? Qual è il rischio? Da qual è il soggetto di questa frase? Emanuele, qual è il soggetto di questa frase? A fé. A fé. A fé forte. A fé forte dà o che? Speranza. Speranza è oggetto diretto. Dà speranza a quem? Para quem? Os homens. Ônibus. Omnibus. Esatto. Deve usar o dativo plural. É um pouco mais claro agora? Quando vocês fazem junto as tarefas, Beatriz, conseguem fazer junto sem brigar? Sim? Agora, o raciocínio de ambos é: qual é a primeira palavra que você deve olhar? Beatriz pergunta a Lorenzo. E Lorenzo fala. Qual é? Verbo. O verbo. Depois a Beatriz pergunta: Lorenzo, então, qual é o verbo aqui? E Lorenzo indica. E Beatriz faz mais uma pergunta. Beatriz é a secretária das perguntas. Né? Faz mais uma pergunta. Você não pode chegar daí e perguntar: o que eu tenho que olhar primeiro? Exato. Depois, Beatriz pergunta sempre a você: é um verbo singular ou plural? E você fala singular, por exemplo. E assim Beatriz fala: então o sujeito é singular. Qual é o sujeito? Aí vai procurando. É claro que deve excluir todas as palavras plurais e apontar sobre uma palavra singular, neste caso. Se o verbo é plural, o sujeito é plural. Depois Beatriz te pergunta: você achou o sujeito. Agora, qual é o caso do sujeito? Você deve responder: qual é o caso do sujeito, Lorenzo? Lorenzo esqueceu, ma Beatriz está pronta com o quadrinho de rosa. Olha aqui qual é o caso do sujeito. Nominativo. E assim para frente. E já escreve. Já escreve. Então, imediatamente escreve sujeito e verbo. Depois vai procurar as outras palavras. Aqui, por exemplo, eu tenho: a fé forte dá esperança aos homens. Beatriz pergunta: Lorenzo, qual é o verbo? Dá. Dá é singular ou plural? É singular. Então, sujeito é singular. Qual é? A única palavra singular é a fé, que tem um adjetivo forte. Qual é o caso do sujeito? A fé. Nominativo, singular. Escreva. Nominativo singular, qual é o nominativo singular de fé? Fides. Forte é adjetivo de fé, vai no mesmo caso. Como é forte no nominativo? Missionário é fortis. Escreva. Fides fortis. Imediatamente escreva o verbo. Que tempo é? Dá.
Presente do indicativo, terceira pessoa. A qual conjugação pertence? Primeira, quadro sinótico dos verbos. Do, das, dat. Dat, ele. Fides fortis, dat. Oh, escreva. Agora vamos ver. A fé forte dá o quê? Dá esperança. Então, o que é esperança? Eu tenho o sujeito, tenho o verbo. Esperança é objeto direto. Qual é o caso do objeto direto? E Lourenço esquece. A Beatriz está ali com o quadrinho de rosa. Olha, caso do objeto direto é o acusativo. Qual é o acusativo de spes? Quadro sinótico, spem. Aos homens. Qual é o caso que se traduz com aos ou para? Lourenço esqueceu, mas Beatriz está ali com o quadrinho de rosa. Dativo. Neste caso, singular ou plural? Plural, porque é aos homens. Dativo plural de homo. Dicionário, homo, hominis. A qual declinação pertence? Terceira. Como é o dativo plural de homo? Lourenço esquece. Beatriz pronta com o quadro sinótico da terceira declinação. Dativo plural, ibus. Da hominibus. E terminou assim. Então, sendo vocês em dois, é mais fácil, mais rápido. Depois, dois cérebros funcionam melhor do que um só. Porque tem coisas que Beatriz observa que Lourenço não observa e vice-versa. Tem coisas que Lourenço observa e Beatriz não. É sempre um jogo, como dizer, de colaboração. Né? Por isso não é errado. Depois, se tem Hugo que tem dificuldade e envia uma mensagem para vocês, ajudá-lo, não é errado. Pelo contrário. Né, Beatriz? E Beatriz, uma vez por semana, pode ir na casa de Hugo, ajudá-lo a fazer tarefas. Não, né? Não pode, não tem tempo. Bom, agora, como vocês já sabem, é a última aula do semestre. Lourenço, não chore. Beatriz, não se desespere, tá? Beatriz, você pode lagrimar depois que paramos e fechamos a ligação, né? Ok? Por enquanto, mantenha o sorriso e não chore. Eu deixo como tarefa para vocês, porém, vocês têm um mês inteiro de tempo. Lourenço, é você que está chorando ou é a Beatriz? Que tem uma grande lágrima ali. Meu Deus. O jogo de vocabulário da página 92. No jogo de vocabulário, o que tem? Eu peço para vocês fazer o número 1, que compreende A, B, C, D, E, F, G, H, I. Está olhando? Somente o número 1, né? O que pede este exercício? De traduzir em latim as palavras que ele indica. A, escola. Escola, professor, professora, aluno, aluna, livro, tatati, tatatá. Aqui, Beatriz é de fundamental importância. Por quê? Porque Beatriz ajuda a encontrar estas palavras que são aquelas dos primeiros capítulos, onde fala de Orbilho, a escola dele, os alunos, as alunas. São todas palavras que já encontram nos textos. É só você achar a palavra e colocar, né? Sim, o nominativo, singular ou plural. Depende se pede a palavra no singular ou no plural. Né?
no caso allora, lì tem os verbos educar, frequentar, brincar, ler, ditar, descrever, ou coloca a primeira pessoa do indicativo presente ou coloca o infinitivo presente, não tem problema. Né? É claro? Aquilo que você não consegue, não lembra e não consegue encontrar no dicionário final do livro, você encontra no vocabulário dos vários capítulos. São todas palavras que nós encontramos. Não parecem tanto assim, mas são mais. Dúvidas ou perguntas? Então, jogo de vocabulário número 1, né, que tem as várias letras ali dentro. Depois, o número 2 é procura de adjetivos, mas vamos fazer separadamente, tá bom? Tudo claro? Bom, chorando internamente, desejo boas férias a todos vocês.